Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante, Rosa Brandieri, com o tema Atire a Primeira Pedra. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos da Rádio Fraternal. Mais uma vez estamos aqui para podermos refletir juntos a respeito de mais um ensinamento que Jesus, na sua bondade infinita, nos deixou para que possamos evoluir, cumprir a nossa tarefa que precisamos, que somos designados por Deus enquanto estamos aqui na Terra. E, logicamente, continuarmos com esses ensinamentos para toda a eternidade. Hoje nós vamos refletir sobre atire a primeira pedra. Jesus nos colocou esta frase quando ele, ali no meio de Jerusalém, em meio à multidão, veio um grupo de fariseus e escribas para lhe apresentar uma mulher que tinha caído em adultério, tinha sido pega em adultério. Naquele tempo, naquele local, e não sei se ainda hoje ocorre isso, a pena para adultério era o apedrejamento em praça pública. Então, a mulher foi colocada ali e muitos confundem esta mulher com Maria de Magdala. Não é esta mulher. Esta é a passagem da mulher adúltera no Evangelho. Maria de Magdala é outra história, outra situação. Então, naquele instante em que Jesus estava por ali comentando, conversando a respeito do reino de Deus com várias pessoas, ele mais ou menos que previa algo, claro, na sua grandeza de espírito, porque ele ficou um tempo a mais por ali no meio daquela multidão. Amélia Rodrigues que nos narra esse tipo de situação. E aí apresentaram a ele então esta mulher que havia sido pega em adultério e trazida até com trajes, poucos trajes, porque pegavam e levavam imediatamente. E a intenção era que Jesus se posicionasse em relação àquela situação, porque para Moisés, segundo a lei mosaica, era para que todos pudessem apedrejá-la. Era comum, normal. E aí, Jesus então ficou com aquela situação. Não poderia absolver um erro, mas também não poderia permitir que apedrejassem a mulher, porque ele pregava o amor. E a intenção das pessoas que ali estavam era exatamente fazer com que Jesus ficasse encurralado, porque os fariseus queriam mesmo que ele se contradizesse na sua lei do amor, que ele sempre estava pregando. E Jesus, naquele momento, daquela situação difícil que aconteceu, ele se abaixou, escrevia no chão várias coisas e as pessoas perguntavam: tu, o que dizes? Várias vezes, tu, o que dizes? Ele simplesmente levantou os olhos e disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E todas as pessoas que estavam ali viram que ele, ao escrever no chão, ele escrevia várias situações em que aquelas pessoas que estavam por ali estavam inseridas. Então ele escrevia corrupção, omissão e várias outras situações que cada um se identificou. Então todos perceberam, dos mais velhos, porque tem mais vivência, portanto até mais erros, até os mais novos começaram a perceber: não, eu tenho erro,
eu também faço isso, eu também cometo determinadas falhas. E foram largando a pedra ali, num cantinho, e saindo de mansinho, até que não sobrou ninguém. Jesus, então, olhando para aquela mulher, lhe disse: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ela disse: Senhor, ninguém ficou aqui. Então, eu também não vos condeno. Vá e não tornes a pecar. Então, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. No capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, nós vamos encontrar o comentário de Allan Kardec sobre bem-aventurados os misericordiosos e interpretando esta lição de Jesus com a mulher adúltera. Allan Kardec vai escrever ali que a indulgência, ou seja, a compreensão, o perdão das coisas que os outros fazem e que também nós fazemos, é um dever. Nós precisamos exercer, sendo dever moral, precisamos colocar em nossa rota de atividade, tanto atividade mental, quanto atividade do sentimento e a atividade de comportamento. Pois todos precisamos disso, todos precisamos de indulgência, não há quem não precise. Precisamos julgar sempre a nós mesmos antes de julgarmos o outro, porque na realidade, quando julgamos alguém de alguma coisa, nós estamos projetando no outro aquilo que também fazemos. Então, é preciso aprender a não reprovar uma falta em alguém, quando a reprovação também cabe a nós. A censura, nos diz Allan Kardec neste capítulo, tem dois motivos. Primeiro, reprimir o mal. Reprimir o mal é louvável, está correto. Precisamos ser honestos com a gente mesmo para entender, eu estou reprimindo um mal para um crescimento ou eu estou sendo maldoso? Então, reprimir o mal é louvável, é até um dever, pois pode colaborar para o progresso, ajudar um progresso. Jesus nos deu exemplo disso quando reprimiu energicamente o mal, quando ele disse várias vezes: hipócritas, raça de víboras, porque ele estava reprimindo algo que estava incorreto. Quando ele falou: sepulcros caiados por fora e podres por dentro, ele estava reprimindo atitudes negativas. E em várias outras situações que ele vem reprimindo aquilo que é errado. Mas é preciso que a gente tenha autoridade moral para quando a gente for reprimir este mal. Se eu for falar alguma coisa para alguém, eu primeiro preciso pensar: eu faço isso? Eu estou realmente querendo ajudar? Ou eu estou no segundo motivo que Allan Kardec nos coloca: desacreditar a pessoa cujos atos criticamos? Se eu quero desacreditar a pessoa, então não há desculpas, não há, pois decorre da minha maledicência e da minha maldade. Tornar-se culpável daquilo que se condena no outro é não ter autoridade moral. Então, eu faço aquilo
que eu condeno que o outro faça. Então, eu não tenho autoridade moral para tal situação. Jesus, no caso da mulher adúltera, não aprovou o que ela fez, mas também não condenou. Ele disse: vá, não peques mais. Portanto, ele estava dizendo a ela: você cometeu um pecado. Pecado aqui no sentido de errar o alvo. Nós fazemos alguma coisa pensando em determinada situação e acabamos ferindo, acabamos errando a intenção que nós tínhamos. Isto é pecado, é errar o alvo. Então, quando ele disse, não tornes a pecar, ele mostrou que precisamos corrigir as atitudes que são inadequadas. Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus e no livro Pelos Caminhos de Jesus, vai nos dizer que depois dessa situação ocorrida ali em praça pública, ficou bem difícil para a mulher continuar naquela comunidade, porque veja, é claro que as pessoas iriam discriminá-la e iriam colocá-la em situação bem complicada ali naquele local. Portanto, ela ficou desencaixada ali, sem saber o que fazer da vida. Então ela procura Jesus, depois do ocorrido, para poder pegar orientação. Senhor, o que eu faço a partir de agora? E Jesus desenvolve com ela um diálogo fraterno. É como um atendimento fraterno. Ele conversa longamente com ela a respeito do que aconteceu. E ela vai narrar para Jesus que ela agiu por uma carência afetiva muito grande. O marido não era uma pessoa afetiva, muito pelo contrário, era uma pessoa muito agressiva, era uma pessoa que a destratava todos os dias. Ela era dele uma mais ou menos empregada, só fazia as coisas que ele determinava, que ele queria, e ele não a considerava em nada, sempre tratando-a mal. Portanto, ela se sentindo sozinha, ela começou a dar importância a uma outra pessoa que a estava cortejando. Mal sabia ela que depois Amélia Rodrigues nos narra que o próprio marido havia incitado este outro sedutor para que a seduzisse, até para ver se ela cairia em tentação. Tanto este sedutor seduziu que ela caiu, porque ela se sentia muito sozinha. Nunca uma pessoa erra sozinha, sempre erra com alguém. No caso, esse sedutor errou também, o marido errou também. Mas Jesus disse a ela: um erro não justifica outro. Então, não justifica que você tenha cedido ao adultério porque seu marido não foi um bom parceiro. Você poderia resolver isso de uma outra maneira, mas você caiu nessa tentação, ok? Agora, erga a tua cabeça, busque um local e refaça a sua vida. E ela falou para Jesus: e agora, para onde eu vou? Jesus disse a ela: até os répteis têm um covil para morar, até as aves, todos os animais têm onde ficar. Então não vai faltar abrigo para você, não vai faltar oportunidade de você estar em algum local que te acolha, que você consiga refazer a sua vida. E ela saiu dali, daquele atendimento fraterno de Jesus, da casa onde ele estava,
para poder trilhar a sua vida em outras paragens que não ali onde ela sempre residiu. Ela precisou abandonar o seu lar. E aí ela então arrependeu-se, entrando então no livro Céu e Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura, nós vamos encontrar ali que é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação de todo o mal que for causado, principalmente o mal que for causado para o outro. Quando causamos ao outro, causamos a nós mesmos. Mas quando causamos só a nós mesmos, também precisaremos reparar, porque nós também somos criaturas destinadas à luz, destinadas à perfeição. Então, ela arrependeu-se, mas deveria sim reparar o erro. Naquele momento em que ela teve que sair de casa e buscar algum lugar, se ela já se sentia sozinha, naquele momento ela estava mais sozinha. Isso já foi uma expiação, porque ela precisou caminhar, buscar, sofrer as consequências do que estava fazendo, do ato que ela praticou. Caminhou em direção a alguma cidade que nós vamos ver já já, para poder refazer a vida. Isto, logicamente, demanda uma energia mental, uma energia orgânica muito grande para poder encontrar pessoas que a apoiassem. E ela conseguiu. Então, a dor de estar só e recomeçar a vida longe dali. Vamos parar um pouquinho com a mulher, que não tem um nome, ok? E por o adúltero, porque é claro, se houve uma adúltera, houve um adúltero também, que Amélia Rodrigues vai chamar de o sedutor, no livro Trigos de Deus. Passou-se 10 anos, porque naquele dia, é claro, quando ele viu toda a confusão ali acontecendo, o que ele fez? Saiu correndo. Ele ali não iria ficar. O marido foi para a praça pública como aquele credor. Olha o que aconteceu comigo. E o adúltero sumiu. Mas ele também precisaria responder por aquilo que ele causou. Muito bem. Passou-se 10 anos, nos narra Amélia Rodrigues. Ele adquire uma doença de pele, porque ele era uma pessoa que estava sempre com várias parceiras sexuais. E adquiriu essa doença de pele sifilítica. Não era lepra, mas confundiu-se com lepra. Confundindo-se com lepra, era lei, na época, que o leproso saísse do mundo dos vivos. Eles riscavam o nome do mundo dos vivos, daí Jesus falar, quando ele curava leproso, vá, apresente-se na sinagoga para que seu nome retorne ao mundo dos vivos, porque eles riscavam e a pessoa ia para o vale dos leprosos. Então, ele teve essa situação, mas não era lepra. Ele estava com doença de pele devido à sífilis que ele adquiriu. Aí ele, um dia, caminhando sozinho, abandonado também, porque ninguém que erre fica isento de reparar, de sofrer as consequências do erro que cometeu. E isso não é uma punição, é uma educação necessária para que a gente aprenda. A Terra é uma escola. Então,
ele começou a refletir: o que é que eu vou fazer? E na estrada de Jope, um pequeno vilarejo perto de Jerusalém, ele encontra a casa de caminho, a casa do caminho. Quem trabalhava ali? Simão Pedro coordenava ali, aquele apóstolo de Jesus que estava sempre ao lado do mestre e estava sempre apoiando-o. Mas ele negou Jesus 3 vezes, Simão Pedro. E aí, este sedutor narra para Pedro tudo o que lhe aconteceu. E Pedro se lembra daquela tarde. Ele fala: puxa, eu estava lá. Então quer dizer que você foi aquele sedutor para a mulher adúltera. Eu estive lá. Mas não se preocupe, você errou sim, você não assumiu seu erro, você fugiu, deixando-a sozinha. Olha, todos erramos. Olha a indulgência, né? Não atirar pedra também. Pedro não atirou pedra. Todos erramos. Isso faz parte ainda da nossa humanidade, mas estamos aprendendo com Jesus a nos melhorar. E aí, Pedro faz com que ele fique curado, porque era sífilis, e ele se torna um trabalhador ali da casa do caminho, passando a recolher as pessoas que buscavam aquela casa para a recuperação, os moradores de rua daquela época. Ele se recupera, ele se regenera e parte para a reparação dos seus erros. Passados esses 10 anos também, vamos encontrar numa cidadezinha ali pertinho também, é a cidade de Tiro, uma pessoa que chega a uma casa também. Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, que são narrações lindíssimas da vida de Jesus, ela vai nos trazer, 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde de aspecto, mas rica de amor, recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Uma mulher que traía na face desgastada vestígios de grande beleza em decadência, estava envelhecida, reunia ali os infelizes, limpava-lhe as chagas e falava-lhes de Jesus. Tornara-se, por isso, querida e respeitada por todos daquela região. Num cair de tarde, trazido por mãos piedosas, um homem cheio de chagas pelo corpo, em extrema penúria, quase morto, sob o fardo de 1001 vicissitudes, sofrimentos. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo caldo reconfortante das mãos da caridade. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu a mensagem de encorajamento que era feita em nome de Jesus, enunciada com unção e carinho por aquela desconhecida mulher. Emocionado e quase sem vitalidade, ele estava a caminho da desencarnação, perguntou interessado para aquela mulher: esse Jesus a quem você está se referindo é aquele galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Ele morreu por nós, mas voltou ao nosso convívio para nunca mais nos deixar. E você o conheceu para ter certeza
de que seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci quando ele me salvou. Eu também tive a honra de o conhecer, respondeu o moribundo, quase sem força para falar. Mas eu não soube me beneficiar como você se beneficiou. A vós ele salvou, mas a mim, como fui egoísta e mau, eu o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. O que ele vos fez para que fugisseis magoado com ele? Ele salvou a minha mulher. A minha mulher cometeu adultério contra mim, e ele não me concedeu uma palavra sequer de consolação, porque Jesus tinha escrito: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o marido também tinha pecados. Ele também tinha erros no casamento. Ele também frequentava o que na época se chamava de lupanários e maltratava a esposa que tinha em casa, buscando aventuras fora de casa, pelas vilas ao redor. Então, ele se sentiu magoado, ele esperava que Jesus o acolhesse, mas Jesus sempre foi muito justo e é. Então, ele salvou a minha mulher. Eu não pude compreendê-lo naquele momento, não consegui e não busquei compreendê-lo. Abandonei a minha mulher, a quem eu infelicitara com os meus vícios e me envenenei de dor. Então, naquele momento, ele estava reconhecendo que ele tinha infelicitado a esposa e estava envenenado de tanta dor. Passados os anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Então, ele buscava a esposa por toda parte, até para lhe pedir perdão, que ele sabia que ele tinha culpa em toda aquela situação. Ele queria que ela o perdoasse, mas não a encontrava, porque ela estava na cidadezinha de Tiro, fazendo um trabalho. Embargada pelas emoções em desenfreio, naquele momento a mulher se recordou da praça e do diálogo. À noite com o mestre, um decênio antes, e reconheceu o companheiro do passado. Ela não tinha reconhecido tal a cobertura por chagas que ele estava. Ele estava bem adoecido e ele não enxergava. Então ele não a reconheceu e nem ela a reconheceu. Era ela, a mulher adúltera, que estava responsável por aquela casa. Naquela noite em que ela falou com Jesus 10 anos antes, ela percebeu que ela precisaria retomar a vida. E ela saiu para a cidade de Tiro e começou uma vida nova, fundando uma casa de acolhimento àqueles que estivessem nas ruas precisando de um amparo. Ela mesma limpava as chagas, ela mesma fazia com que as pessoas tivessem um caldo, lógico que com auxiliares que também foram beneficiados por Jesus, e pregava tudo aquilo que Jesus ensinou, especialmente a questão do perdão, porque ela foi perdoada e conseguiu se reerguer. Então, sem dizer nada para o companheiro, ela não iria dizer que era ela, que ele a tinha encontrado. Ela lhe segurou a mão suavemente e o consolou.
Olha que cena bonita aí. Ela, naquele momento, se reconciliando com o marido, mesmo sem este marido saber que era ela. Ela o perdoou e ele também a perdoou, porque ele já estava buscando-a para poder se rever a vida, procurar recuperar aquele relacionamento, talvez não de marido e mulher, mas de colegas, pelo menos quebrando o ódio. Então ela lhe diz: o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e daqueles que o buscam. Agora, durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós dois já o encontramos. E ele vem, então, a desencarnar e ela continuar o trabalho que ela havia começado. Eis aí a lição do perdão, a lição da indulgência e a beleza de como esta mulher que teve o amparo de Jesus, não permitindo que ninguém atirasse a primeira pedra, pôde se recuperar e trabalhar em nome dele. É uma lição para que nós possamos refletir em como é que nós podemos também reparar nossos erros do passado, sofrendo algumas aflições que a vida nos propõe, porque faz parte do planeta Terra ainda termos aflições, tanto com causas anteriores, ou seja, de reencarnações passadas, quanto com causas da atual reencarnação, não importa, mas o importante é percebermos que através do trabalho em nome de Jesus, em alguma situação que possamos descobrir em que eu posso ser útil na atual reencarnação. Útil para o outro, eu estou sendo útil para mim. A partir do momento que eu me transformo, eu sou uma pessoa um pouco melhor para o outro. Que consigamos descobrir qual é a nossa parte para que consigamos progredir e também ajudar o progresso daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus possa nos inspirar sempre. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.